Nossa primeira série de mensagens desse ano. Essa série vai se chamar O Chamado. Não é filme de terror não, viu gente? O Chamado. Eu estava orando e pensando, né? Eu falei, nossa, a gente precisa entrar numa série de mensagens. E como a gente sabe aqui, o nosso país, ele só começa a funcionar mesmo 100% depois do carnaval, né? Coisa que a gente não teve esse ano, ou teve também parcialmente. Alguns tiveram feriado, outros não, né? Não sei como é que foi para você. Mas a gente teve aí um feriado parcial, e então, depois do carnaval, eu falei, Deus, vamos começar com uma série de mensagens esse ano, o que o Senhor direciona, e aí eu senti de falar sobre o chamado, né? Como é que me veio essa ideia? Eu lembro que eu recebi uma mensagem no meu celular esses dias, e aí não tinha o número, tanto é que, pra vocês terem a ideia, gente, eu mandei o tema da mensagem para o Oliver, foi quando, Oliver? Sexta, né? Sexta-feira, falei, Oliver, vamos começar uma série de mensagens aí, já coloca aí para a galera. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular e eu não sabia quem que era. Só que aí o iPhone, gente, o celular hoje ele é inteligente, né? Então ele te indica. Ele fala assim, pode ser tal pessoa. Não sei se já aconteceu com você isso daí. Recebeu uma mensagem de alguém ou uma ligação, na hora que você vai colocar o contato, ele já te indica quem que pode ser. Né? Não sei se já aconteceu com você. E aí aconteceu comigo. E aí eu fiquei pensando, como que muitas vezes a gente sente ou ouve algo de Deus na nossa vida, mas a gente não sabe se é Deus ou não falando com a gente. Não é verdade? A gente ouve ou sente coisas e a gente não sabe se é Deus falando com a gente. E a gente fica então aqui, vivendo a nossa vida, tentando liderar a nossa família, tentando liderar no nosso trabalho, no nosso emprego, você escolher se você vai ficar nesse emprego ou nesse outro, em qual cidade você vai morar, ou sei lá, qual casa você compra, ou para qual apartamento você vai. E aí a gente então fica ansiando por uma direção de Deus. Só que quantas vezes a gente não ouve ou a gente sente algo e a gente não tem certeza se é Deus ou não. Né? Então eu entendi de falar sobre o chamado de Deus para a nossa vida. E a gente, olha só essa frase que Deus me deu, que nós adoramos a um Deus que pode ser mais conhecido pelo mistério, mas nós vivemos hoje em uma cultura que adora a certeza. Então nós adoramos a um Deus que pode ser mais conhecido como mistério, mas nós vivemos uma cultura que adora a certeza. Então, nessas próximas semanas, eu quero estar falando com vocês sobre o chamado, né, o chamado de Deus na nossa vida. Né, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, você que está assistindo online também. Né, vira para quem está do celular e fala assim, eu estou feliz que você está aqui hoje. E vamos lá então, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em 1 Samuel. Eu estou feliz, tem muita gente que eu estou feliz de ver aqui hoje, viu? Muita gente de verdade, gente que eu convidei, que eu queria que estivesse aqui, então estou muito feliz, você que está aqui também, você que está assistindo a gente online, estou muito feliz que você está aqui, viu? Então vamos lá, 1 Samuel 3, abre aí no seu aplicativo, aqui a gente vai ver então um trecho onde Samuel, que é um profeta muito conhecido na Bíblia, você já com certeza já viu essa história, é a primeira vez que ele está tendo um encontro com Deus. Então vamos ler aqui então. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Segura aí que nós vamos continuar lendo, mas olha só aqui, ó, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Essa frase aqui, ela fala para nós que ainda há tempo. Sabe, às vezes você pensa assim, meu tempo passou, minha oportunidade passou. Deus está falando para você, ainda há tempo. Talvez você pode pensar que você se desviou dos caminhos certos para a sua vida, mas essa palavra fala para nós que ainda há tempo. Sabe, pode ser que as coisas estejam fora de ordem na sua vida por algum motivo, mas hoje o Espírito Santo fala para você, a luz ainda não se apagou, ainda há tempo. Se você está respirando, é porque ainda dá tempo. Tem uma frase que eu li que me chamou muita atenção, que ela fala assim, se você não está morto, é porque Deus ainda não terminou. Forte, hein, gente? Se você não está morto, é porque Deus ainda não terminou. Então não importa o que aconteceu até agora, não importa o momento, a circunstância em que você está na sua vida hoje, ainda há tempo. 1 Samuel 3, continuando aí, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus.
Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou de novo. O Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Calma aí, segura aí, só vou fazer mais um adendo aqui. Quando a gente, é engraçado que a gente pensa que quando Deus for falar com a gente, Ele vai vir com aquela voz imponente, né? Samuel. Né? E sabe o que é engraçado nesse trecho? Que quando Deus falou com Samuel, soou tão comum para ele, que ele foi achando, ele correu para a pessoa que ele estava mais acostumado a correr. Porque a gente tem uma sensação que quando Deus vai chamar a gente, vai ser algo estrondoso, vai ser aquela voz imponente. A gente vê aqui que quando Deus chamou Samuel, soou como a voz de Eli, alguém que ele estava acostumado no seu dia a dia. Não é verdade? Vamos continuar então. 6-9, de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Elias e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fale, Senhor, pois o teu servo está me ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O título dessa mensagem que eu quero falar com vocês hoje é uma pergunta. É uma pergunta que eu já ouvi pessoas de várias idades diferentes fazerem, que eu vejo pessoas de diferentes classes sociais fazerem, que eu vejo que a gente se questiona essa pergunta o tempo inteiro. E o tema dessa mensagem é: qual é o meu chamado? Tá? Sabe, eu amo Deus, eu amo minha família, eu quero fazer a diferença, mas eu fico confuso sobre o meu chamado. Né? E eu quero falar para você, primeira coisa, você está perdoado se você ouviu aqui o tema dessa mensagem, se você ouviu o tema da nossa série, você falou assim: nossa, de novo sobre isso, já ouvi minha vida inteira sobre chamado, né? E eu não te culpo, porque na nossa cultura, falar sobre chamado é um termo tão popular, que praticamente não significa mais nada, né? E é frustrante quando a gente vai ficando mais velho, a quantidade de pessoas que ficam falando para a gente: você precisa encontrar seu chamado, você precisa encontrar seu chamado. E sabe, a gente se questiona sobre isso. E eu vejo que é frustrante para nós, sabe, ter que encontrar o nosso chamado, sendo que muitas vezes parece que no nosso dia a dia é tão difícil. Sabe, como assim você está falando para mim que eu tenho que encontrar meu chamado? Ou todo mundo fala que eu tenho que encontrar meu chamado, se de manhã eu não consigo nem encontrar minha carteira para eu sair para o trabalho? Sabe, é difícil, eu estou preocupado em ganhar dinheiro, estou preocupado em arrumar um emprego, como é que você vai falar para mim de chamado? O que é isso? Sabe, parece que quando a gente fala sobre chamado, isso mais frustra as pessoas do que direciona elas de alguma maneira. Mas eu também entendo, por um lado, que dentro de nós existe um anseio da gente encontrar aquilo que a gente foi criado para fazer. Existe um anseio da gente encontrar o motivo pelo qual Deus nos criou, o motivo por qual a gente está nessa terra. Todos nós temos esse anseio. Pode ser que você já foi procurar isso daí em vários lugares diferentes. Na profissão, em relacionamentos, em estabilidade, em sucesso, qualquer outra coisa. Mas eu garanto para você, esse anseio ele está dentro de nós. E todos os outros lugares, fora de Deus que você for procurar isso, sempre vai voltar vazio. E você nunca vai estar satisfeito, sabe, não importa o tanto de dinheiro que você ganha, não importa o tanto de sexo que você faça na sua vida, não importa o tanto de relacionamentos ou amizades ou pessoas importantes que você conheça, não importa, sabe, enquanto você não encontrar o propósito pelo qual Deus te criou, o chamado que Ele tem para a sua vida, você sempre vai sentir que está faltando algo. E nesses primeiros meses aqui, nessas primeiras semanas desse ano, eu quero que a gente se sensibilize à voz de Deus, para que a gente encontre a razão, o motivo pelo qual Deus nos criou, o chamado que Ele tem para cada um de nós. Será que você se relaciona com isso assim como eu ou não? Levanta a sua mão se faz sentido para vocês que eu estou falando, se você se relaciona com isso aqui. Então tá bom, então vamos continuar, quer dizer que essa série aqui vai fazer sentido para todos nós. E um estrago, sabe, foi feito tanto estrago pela cultura pop, quando a gente fala sobre chamado nas nossas vidas, né, que a gente passa a maior parte da nossa vida talvez fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. Então eu espero que nessas próximas semanas você possa acompanhar a gente, mesmo que você não possa vir, a gente tem agora a nossa gravação online, e eu não vejo um motivo porque você não pode passar 40 minutos da sua semana tirando um tempo para ouvir a mensagem aqui, acompanhar o que Deus tem para falar com você, né? Pode ser a hora que você está caminhando com o cachorro, não tem problema, gente, eu faço isso.
eu ouço mensagem na hora que eu tô levando meu cachorro para passear, ou pode ser também a hora que você vai dormir, não tem problema não, a gente põe você para dormir também, a gente não vai ficar chateado com isso, pode ouvir, mas tira 40 minutos da sua semana para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, amém? Não custa nada. Então, no primeiro versículo aqui de Samuel, Samuel ele tinha, quando a gente está lendo aqui, no começo aqui, Samuel ele tinha 12 anos de idade, e Samuel ele estava lá como um aprendiz. Por que ele estava como um aprendiz? Porque a sua mãe era Ana. Ana era uma mulher que tinha dificuldades de engravidar, então ela orou para Deus, pediu para Deus, aconteceu um milagre, ela engravidou, e aí quando ela teve esse filho, ela deu o nome de Samuel, e ela dedicou esse filho para o Senhor, e aí quando ela dedicou esse filho para o Senhor, quando ele tinha 4 anos de idade, ela levou ele então lá para o sacerdote. E aí ele deixou o filho, o profeta, junto com o profeta Eli. Ela deixou o filho dela lá, quando ele tinha 4 anos de idade. Ela só podia ver ele uma vez por ano. Ana então deixou Samuel aos cuidados do profeta Eli. Só que Eli não estava fazendo um trabalho muito bom. Ele não estava fazendo um trabalho bom, tanto é que os filhos de Eli, eles aprontavam muito, eles ficavam correndo lá pelo tabernáculo, eles faziam sexo com mulheres na entrada do tabernáculo, e Eli sabia de tudo isso e ele não fazia nada a respeito. Então ele sabia de tudo, não fazia nada a respeito, e aí o que acontece? Os filhos de Eli, eles também ficavam abusando das pessoas que iam lá entregar ofertas, sacrifícios para Deus, e ele falava assim, deixa a melhor parte desse sacrifício para mim, para nós, e aí as pessoas que iam entregar falavam assim, não, mas os profetas falaram que a gente tem que dar a melhor parte para Deus, e eles falavam não, e eles batiam nessas pessoas, eles pegavam a melhor parte, eles manipulavam, Eli sabia de tudo, ele não fazia nada. O que aconteceu aqui então que a gente pode ver? O que estava acontecendo? Eu estou dando um contexto para vocês em cima desse trecho que a gente está lendo. A gente vê que eles perderam, eles começaram a ficar confusos sobre o que significava honrar a Deus. E eles começaram a honrar a eles mesmos, suas próprias opiniões, seus próprios desejos, e eles começaram a tratar Deus como comum. Então a Bíblia diz algo interessante no versículo 1. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, eu peguei uma outra versão, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Porque eles viam Deus como comum, a palavra de Deus se tornou algo raro. Sabe, porque nós vivemos hoje numa época onde é tão fácil conseguir informação, mas é tão difícil a gente encontrar a verdade, eu pensei que esse versículo se aplicaria à nossa realidade. Não é verdade? A gente vive hoje, você concorda comigo que a gente hoje está se afogando em informações diferentes, a gente está se afogando em opiniões diferentes, a gente está se afogando em agendas diferentes que as pessoas têm, a gente está se afogando em projeções, mas hoje nós estamos famintos pela verdade. Será que não é verdade isso aqui que eu estou falando? Nós estamos ansiando de saber o que é verdade. Hoje tem tanta opinião, tanto ideal diferente, a gente não sabe mais no que acreditar. Sabe, você não sabe mais em quem você pode confiar. Você não sabe mais que estatística é verdadeira ou não. E para informação de vocês, 83% das estatísticas hoje são manipuladas. Essa é uma estatística. É um tempo difícil da gente encontrar a verdade. Sabe, o difícil de encontrar a verdade não significa que a gente não tem acesso à palavra de Deus. Muito pelo contrário. Você pode pegar aí, todo mundo pega o seu celular agora, e você coloca aí um play, e você vai ouvir o Cid Moreira narrando a Bíblia para você. Não sei quem lembra do Cid Moreira, acho que é os mais velhos só. O Cid Moreira vai estar narrando a Bíblia. Então a dificuldade nossa não é ter acesso à palavra. A dificuldade nossa é a palavra ter acesso a nós. Essa é a dificuldade da nossa geração. Porque a gente vive num mundo de opiniões, onde tudo é relativo hoje. Não sei se você já parou para pensar hoje. Tudo é relativo. É difícil a gente encontrar uma verdade absoluta. Então hoje, qual que é a nossa verdade como igreja? O que a gente acredita aqui no Relevância? A Bíblia é a nossa palavra absoluta, é a nossa verdade absoluta. Sabe, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, quando a gente questiona alguma coisa, a gente não precisa correr para opiniões de outras pessoas, a gente corre para a palavra de Deus. E eu queria te incentivar nessa manhã a entender isso. Que se você tem dúvida, se você tem questão, sabe, a gente não está aqui como igreja para falar para você o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer, o que você não pode. Muito pelo contrário, como igreja a gente está aqui para te amar, para te receber, para conectar com você, para ser família. Mas ao mesmo tempo nós estamos aqui para te direcionar. E eu te direciono hoje, se você quer encontrar a verdade, se você quer encontrar a resposta para as questões que tem te deixado confusos, sabe, vai na palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. E se tem uma coisa que eu não vou abrir mão, gente, eu posso morrer por isso. Mas uma coisa que eu não vou abrir mão na minha vida, da palavra de Deus.
A palavra de Deus é a verdade absoluta para mim. E se eu não tenho a palavra de Deus como verdade absoluta, tudo se torna relativo a partir de então. E eu não quero viver num mundo relativo, porque senão... Estava até vendo ontem um seriado no Netflix, como é que é o nome? Tribes of Europa. Né? Foi assistir esse seriado, é violentíssimo, gente. É como se tivesse acontecido alguma coisa, que o mundo acabou e tal, e alguns sobreviventes ficaram. E não sei se já parou para ver esse tipo de seriado, quando o mundo acaba e só fica alguns sobreviventes. O que vira aqui o mundo? Parece que é um monte de animal vivendo, né? Um matando o outro, não tem lei, não tem regra. E sabe por que isso acontece? Porque tudo se torna relativo. Então, se a gente não tem uma direção, um farol, um guia para a nossa vida, sabe, para a nossa religião, para a nossa espiritualidade, para o nosso dia a dia, para a nossa família, sabe, tudo se torna relativo. E aí a gente vai virar um bando de animal. Então, a palavra de Deus, ela serve para nós como um guia, ela serve para nós como o nosso manual de como viver essa vida aqui. Eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus. Não sei se você já teve uma experiência onde você ouviu. Eu nunca ouvi. Estou falando por mim. Agora a gente vê aqui, Samuel, quando ele foi chamado, ele ouviu audivelmente a voz de Deus. Sabe, então eu nunca ouvi Deus falando assim para mim, você tem que pregar, ou você tem que cantar. Não, eu sempre tive desejo, sempre tive oportunidades em relação a isso, sempre tive paixão por isso, talvez um pouco de talento, né? Então essas coisas foram acontecendo na minha vida, né? E aí eu fui sentindo então portas abrindo, e eu fui sentindo que era algo de Deus para mim, mas eu nunca ouvi Deus falando assim, você tem que pregar, muito pelo contrário, você tem que cantar, muito pelo contrário, foram coisas que foram acontecendo na minha vida, onde eu fui sentindo um direcionamento de Deus para as coisas que eu tinha para fazer, né? Eu me lembro que uma vez, eu estava numa conferência profética, e é um cara que foi bem conhecido aqui no Brasil, só que ele já faleceu, é o Gregory McNutt, não sei quantos já ouviram falar sobre ele. E a gente estava numa conferência, e ele estava orando por todo mundo, né? E aí, meu pai era o pastor da igreja, ele estava na nossa igreja, ele foi passando um por um. E aí quando ele parou em mim, ele falou assim, a mão de Deus está sobre a sua vida, você tem um chamado. Aí beleza, né? Tipo, falei assim, normal, acho que ele falou, passou rapidinho, ele deve ter falado isso para todo mundo, foi uma frase só, né, a mão de Deus sobre a sua vida, você tem um chamado. Eu falei, normal, tal, tipo, acho que ele falou isso para todo mundo, ou sei lá, né. Só que eu lembro que, aí eu fui para casa pensando nisso, aí cheguei em casa, a minha mãe estava, porque ele falava às vezes inglês, português, então a gente sempre deixava alguém acompanhar, o pessoal conhece ele aqui, né? Então a gente deixava alguém acompanhando ele, caso ele falasse alguma coisa em inglês para traduzir. Minha mãe estava acompanhando, ela chegou em casa e falou assim, você viu que ele falou para você que você tem um chamado, né? Aí eu falei assim, não, mas ele não falou isso para todo mundo? Que foi uma frase, então, a gente espera que quando Deus vai falar com a gente, né, seja algo completo, né? Porque você está vivendo isso, e você está passando por aquilo outro, e tal, mas Deus te escolheu, e Ele vai não sei o quê, né? Então a gente pensa que é uma coisa completa. E na verdade foi muito simples, chegou para mim e falou, você tem um chamado. E aí a partir de então, o que eu precisei ter na minha vida? Eu precisei ter pessoas que enxergassem esse chamado dentro de mim. Eu precisei ter pessoas que acreditassem no que Deus estava fazendo na minha vida. E aí, através da palavra desse homem, eu entendi que eu tinha algo. E aí eu precisei de pessoas mais velhas, mais experientes que eu, que me acompanhassem e começassem a me dar uma direção em relação àquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu precisei buscar isso nessas pessoas. Sabe, a gente vê que quando Deus chamou Samuel, a primeira pessoa que ele correu foi para quem? Foi para Eli. E o que acontece na nossa geração hoje? A gente tem muito acesso à informação, então a gente acha que a gente é o dono da verdade, a gente acha que sabe todas as coisas, a gente acha que a gente não precisa de ninguém, mas sabe o que acontece? Se a gente não tiver Ele na nossa vida, a gente não vai saber que é Deus falando com a gente. Eu precisei de pessoas mais velhas que eu e mais experientes para me direcionar, para tratar o meu caráter e mostrar o chamado que Deus tem na minha vida. Eu nunca assumi que eu soubesse todas as coisas, ou que eu fosse bom em todas as coisas, ou que eu nasci pronto para fazer todas as coisas. Muito pelo contrário, Deus foi muito bom comigo de colocar pessoas na minha vida, sabe, que podem falar para mim, que podem me corrigir, que podem me mostrar o caminho certo, que podem me ensinar e falar o meu coração. Então a gente precisa de Eli nas nossas vidas. E sabe o que acontece muitas vezes? Sabe, porque
a pessoa já não tem mais a mesma energia que ela tinha antes, ou porque ela não tem um número de seguidores grandes no Instagram, a gente desvaloriza o que ela tem para falar. Mas muito pelo contrário, eu comecei a entender que mesmo que a pessoa não esteja fazendo algo tão forte como ela já fez antes, eu entendo que Deus colocou pessoas mais velhas e mais experientes na minha vida para me dar um discernimento espiritual, porque é isso que eles têm para oferecer para mim, discernimento espiritual e maturidade para a minha vida. Então, Samuel, ele precisou buscar isso em Eli, sabe? E uma coisa engraçada, porque Deus chama Samuel, né? E aí a gente fica falando assim, que é isso que me cansava, né? Eu ia pregar sobre isso, ficava falando assim, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem que descobrir o seu chamado, você tem que descobrir o seu chamado. E isso começa a se tornar irritante em um momento. Você fala assim, na verdade, nesse momento da minha vida, eu estou procurando um emprego, eu não estou procurando o meu chamado. Ou nesse momento da minha vida, eu estou querendo um aumento, eu não estou preocupado com o meu chamado. Estou precisando pagar minhas contas. Sabe, aí você fica assim, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. Sabe, aí isso começa a ser irritante em algum momento para as pessoas. Começa a ser irritante para nós também. Mas olha só que interessante. Queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. Se Samuel é uma ilustração de como Deus nos chama, de como Deus fala com a gente, né? Eu queria que você entendesse o seguinte, sabe? Você não precisa ficar correndo atrás do seu chamado. Porque se Samuel é uma ilustração de como Deus fala o nosso chamado para nós, o seu chamado vai vir até você. Porque Samuel, ele estava em descanso, não é bonito isso, gente? Samuel, ele não estava lá fazendo um monte de coisa, ele não estava correndo atrás de um monte de coisa, ou ele não estava assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquele outro. Quando Deus chamou Samuel, ele estava em descanso. Então eu quero libertar você hoje do fardo de que você tem que encontrar o seu chamado, como se encontrar o seu chamado fosse algo que você fosse encontrar ou algo que você fosse ver. Quando a gente fala sobre encontrar o chamado, isso é mais um termo cultural, porque na Bíblia não fala sobre isso. Se a gente tomar Samuel como exemplo, a gente vê que na verdade o nosso chamado vai vir de encontro para nós. Se você se dedicar e servir ao propósito dessa estação que você está vivendo na sua vida, o seu chamado vai te encontrar. Será que essa não é uma boa notícia? Que você não precisa ficar correndo atrás do seu chamado, mas que o seu chamado vai vir até você. Sabe, e quando Samuel ele ouviu a voz de Deus a primeira vez, soou como algo comum. Soou como algo que ele já tinha ouvido antes. Gente, eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Deixa eu tirar algumas coisas aqui da mensagem para a gente poder não terminar muito tarde, porque eu não gosto de terminar muito tarde. Sei que é horário de almoço, né? Todo mundo às vezes tem algum compromisso de almoço com a sua família, então não quero prolongar muito isso daqui. E o que acontece, gente? A voz de Deus soa comum, tá? Eu vou falar do meu jeito aqui, vou deixar de seguir meu esboço. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, digamos assim, a gente tenta ouvir algo, parece que são vozes que estão dentro da gente, não é verdade? E aí existe um conflito de você saber se é você mesmo falando com você mesmo, ou se é Deus falando com você de alguma maneira. A gente não consegue discernir isso muito bem. A gente só ouve essa voz, a gente sente que tem alguma coisa falando com a gente. E aí uma vez eu estava fazendo terapia, e aí a mulher falava assim, mas que voz é essa que você está ouvindo? Que voz é essa que você está ouvindo? Você já ouviu essa pergunta? Que voz é essa que você está ouvindo? Né? Aquela voz que fala assim, eu não consigo, eu não sou capaz o suficiente, eu não tenho talento suficiente, ou eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho os contatos certos. E aí você começa a discutir com essa voz. E aí toda vez que eu ia para ela, eu pergunto assim, que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa que você está ouvindo? Que voz é essa? E aí eu comecei a entender, sabe que a gente, na verdade, a gente não ouve diretamente a voz de Deus, mas a gente processa pensamentos. Então, muitas vezes, a forma como Deus vai falar com a gente é através dos nossos pensamentos. É aquilo que está acontecendo dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Sabe? Então, Deus, Ele entra em nós através dos pensamentos. E aí, a gente vê que isso aconteceu, sabe? Calma, desculpa, gente, só estou ficando um pouco confuso aqui, que eu estou pulando umas partes. Não quero deixar nada de importante para vocês aqui. E a gente vê então que a gente começa a ficar confuso. Como Samuel ficou confuso ali. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, ele correu para quem? Ele correu para Eli.
Ele foi correr para a pessoa errada, ele tinha que correr para Deus. Então o que isso nos mostra? Isso mostra que ele tinha a paixão certa, mas ele estava correndo para o lugar ou para a pessoa errada. Não mostra que ele estava ouvindo errado, mostra que ele correu para o lugar errado. E isso muitas vezes aconteceu também com Moisés. Moisés, ele tinha a paixão certa, mas ele tentou fazer do jeito errado. Então Moisés, ele foi chamado para libertar o povo. Mas aí quando ele tentou fazer isso a primeira vez, ele matou um dos soldados lá, egípcios. Então Moisés, ele tinha a paixão certa, mas ele tentou fazer do jeito errado. E talvez muitas vezes isso acontece na sua vida, sabe, muitas vezes você tem a paixão certa, mas você está correndo para o lugar errado ou para a pessoa errada na sua vida, sabe, o que Deus está querendo falar para você, que pode ser que muitas vezes você olha para trás, ou você olha para as decisões que você tomou na sua vida, e você acha que você se enganou, você acha que foi um erro, mas nessa manhã, eu quero falar para você, que se você olhar para trás as coisas que aconteceram, você vai ver que era Deus mexendo com você, e muitas vezes você só simplesmente correu para o lugar errado, sabe, porque foi Deus que colocou esse talento na sua vida, foi Deus que colocou essas pessoas na sua vida, foi Deus que colocou você nesse trabalho, foi Deus que colocou você nessa igreja, foi Deus que colocou você nessa família. Então muitas vezes o problema não é que a gente decidiu errado, o problema é simplesmente que você tem a paixão certa, mas você correu para o lugar errado, você correu para o lugar ou para a pessoa errada. E nessa manhã Deus quer reafirmar para você aquilo que Ele colocou na sua vida. Porque a paixão que Deus colocou, o desejo que Ele colocou, o talento que Ele colocou, é Ele te chamando. Deus, Ele está te mostrando, Deus está falando com você, sabe, e aí, ele correu para ele correu para a vida, para a pessoa errada. E nessa fase da minha vida, eu presto muita atenção com as pessoas que eu estou me conectando. Porque essas pessoas, elas somam coisas para dentro da minha vida, para dentro do meu pensamento, elas agregam coisas para dentro de mim. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está cercando. Eu quero me cercar de pessoas que extraem de mim o Deus que está dentro de mim. Sabe, as pessoas que eu quero estar perto, não é que eu vou ser arrogante, eu vou ignorar outras pessoas, não. Muito pelo contrário. Mas eu quero gastar o meu tempo hoje. O meu tempo é aquilo que eu vejo que eu tenho de mais precioso, que eu posso decidir e ele não volta atrás. Eu não posso comprar de volta. Então o meu tempo hoje eu escolho com quem eu vou passar, eu escolho as pessoas com quem eu quero gastar tempo, sabe, eu quero gastar tempo com pessoas que me elevam, pessoas que me ensinam, pessoas que me levam para mais perto de Deus, e assim como Eli, pessoas que vão me apontar para Deus quando eu precisar ir para Ele. Porque o que Ele fez? Ele chegou para Samuel e falou, vai lá, ouve que Deus está tentando falar com você. E Deus chamou Samuel por 3 vezes. Sabe, quantos de nós, será que a gente pode ser grato que Deus, Ele é persistente, Deus, Ele é paciente, Ele não desiste. Será que você pode ser grato por isso nessa manhã? Porque Deus, Ele chamou Samuel 3 vezes, sabe, Deus, Ele não desiste, sabe, assim como Ele chamou Jonas. Jonas, ele não era um pregador talentoso, ele não era carismático, ele nem mesmo gostava de pessoas, mas Deus o usou. Sabe, eu não sei se você já recebeu ligação de uma pessoa, ou às vezes você tem trabalho para fazer, e aí alguém te liga, né, e você fala assim, tomara que essa pessoa não atenda. Aí a pessoa não atende, porque você quer fazer outra coisa, né, não precisa levantar a mão não, tá gente, sei que todo mundo já passou por isso. E aí a pessoa não atende sua ligação, e aí que você fica pensando, tomara que ele não ligue de volta, né, para eu poder fazer minhas coisas e tal, não sei o quê. E a gente acha que com Deus é assim, né, a gente acha que Deus chamou e tal, tá bom, não ouvi, ou Deus não vai responder, ou Deus só vai chamar uma vez. Mas Deus, Ele não desiste, sabe, Deus, Ele escolheu você. Deus, Ele colocou a genética dentro de você, Deus colocou a paixão dentro de você. O que Deus tem para você, é para você. Você não precisa ter inveja, você não precisa sentir insegurança, você não precisa ter amargura, porque aquilo que Deus tem para você, é para você. Ninguém mais vai poder fazer no seu lugar, meu irmão. Você não precisa ter inveja do que o outro está fazendo, do que Deus está fazendo na vida dele, você não precisa ter amargura, você não precisa sentir insegurança, porque o que Deus colocou na sua vida é para você, e Ele não desiste, Ele é persistente. Pode ser que assim como Jonas você está fugindo, mas nessa manhã Deus te trouxe aqui, porque Deus está falando, eu tenho um chamado para você, eu tenho um chamado especial para a sua vida, eu tenho um propósito para você. E é engraçado que quando Deus, Ele quer falar algo para a gente, Ele é repetitivo, né? Então, não sei se você já ficou uma vez fissurado em comprar um carro. Quando eu fui pegar meu primeiro carro, né, ele foi roubado, eu já contei esse testemunho aqui, que foi um Paliozinho. E aí foi um carro que a gente comprou, porque era o que dava na época, né? E aí não durou nem um mês, já foi roubado. Deus levou, né, para tratar meu coração. Então, gente, toma cuidado quando você pedir para Deus tratar o seu coração, viu? Aí, depois disso, eu e minha irmã, a Carol que está aqui, a gente falou assim, vamos rachar um HB20. Então, a gente rachar para comprar um HB20.
E aí a gente foi comprar, e aí eu ficava sonhando com esse carro, gente. Falei, nossa, HB20 acabado de lançar e tal. E a gente ficava, nossa. E aí o que acontece? Você começa a ver esse carro em todo lugar, não é verdade? Quando você está querendo comprar alguma coisa, parece que você vê aquilo para todo lado. E aí eu vi HB20 para todo lado, né? Tem até aquele o Fit batido, né? O Jean, o Instagram, Fit batido. Depois vocês olham lá, gente. Os caras criaram o Instagram Fit batido, agora todo Fit que você olha parece que tem uma batida nele. Impressionante. Então assim, quando você está procurando algo, parece que você encontra. Não é verdade, gente? Parece que você encontra se você está procurando algo. E aí, o que acontece com Deus então? Quando Deus ele quer falar com você, parece que você começa a ver isso em todo lugar. E aí você ouve isso aqui, você ouve isso lá, e aí você ouve isso numa pregação, e aí de repente você entende isso num filme, você ouve aquilo numa música. Por quê? Porque Deus não desiste. Deus ele é persistente, Deus é paciente, e Deus ele está te chamando, Deus está te escolhendo, Ele colocou tudo dentro de você, todas as ferramentas estão dentro de você, o Espírito Santo, Ele não desiste de você. Pode ser que as coisas estão fora de ordem, você foi para o lugar errado, mas nessa manhã o Espírito Santo não desiste de você, e o que a gente tem que fazer é aprender a discernir a voz de Deus na nossa vida, para que as coisas não se tornem confusas. Sabe, o versículo 9 diz, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fale Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Eu não sou muito bom com rede social, gente. Quem me acompanha aqui sabe, eu preciso de ajuda nessa área até. Quem puder me ajudar, estou aqui. Sou ruim de rede social, gente. Nossa, sou ruim para postar, sou ruim para responder, sou ruim para tudo. Né? E aí um dia desses, um amigo veio para mim e perguntou assim, por que a nossa conversa é sempre cinza? Não sei se você já reparou no WhatsApp, quando a pessoa te manda mensagem, fica cinza. Quando você responde, é verde. Né? E aí ele perguntou assim, por que a nossa conversa é sempre cinza? Sabe, talvez a pergunta que eu quero fazer para você hoje, é talvez Deus falando para você, por que será que a nossa conversa é sempre cinza? Por que será que talvez Deus está sempre falando? E talvez o problema não é que Ele não está falando, o problema é que talvez nós não estamos conseguindo ouvir. Talvez nós temos tido dificuldade de entender e parar para ouvir aquilo que Deus está falando com a gente. O romper daquilo que Deus tem para a nossa vida, não está no cinza, não está no Deus falar, mas está no verde, está naquilo que você vai responder para Ele, está naquilo que você vai ouvir de Deus para a sua vida. Não sou palmeirense não, viu gente, mas fica essa daí para os palmeirenses, né? Então o romper de Deus não está no cinza, Ele está no verde, sabe? E aí Ele fala assim, vá, deite-se, se Ele chamá-lo, diga, fala Senhor, o teu servo está ouvindo. Sabe, quando você vai entender o propósito de Deus na sua vida, quando você aceitar a situação, a circunstância que você está nesse momento da sua vida, e o Espírito Santo vai começar a falar com você, e aí você fala, Senhor, eu estou aqui, o verdadeiro eu, o vulnerável eu, tudo aquilo que eu tenho, está aqui Senhor, eu reino Senhor agora, eu estou aqui, eu estou ouvindo o Senhor falar, sabe Senhor, eu estou aqui, fala comigo, sabe, eu já tentei fazer as coisas do meu jeito, e eu vi onde isso me levou, mas agora eu estou aqui. É você parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você, sabe, assim como Isaías falou, meus lábios podem ser impuros, sabe, mas se o Senhor tocar os meus lábios e purificar, eu falo pelo Senhor, porque santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Moisés chegou diante da sarça ardente, e ele falou assim, Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente o suficiente, mas ele falou assim, mas se o Senhor está me chamando, eis-me aqui, eu te ouço, eis-me aqui, eu vou. E assim também foi com Jeremias falou, Deus, eu sou muito novo, Deus, essas pessoas são muito teimosas, elas não vão me ouvir, mas se o Senhor está me chamando, eis-me aqui. E a pergunta que Deus faz para você é, será que você pode falar para Ele nessa manhã, Senhor, eis-me aqui? Você não tem que encontrar algo, você não tem que buscar algo, para você encontrar o seu chamado, a única coisa que você tem que falar é, Senhor, eis-me aqui, e estar disponível para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, é dar acesso para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Queria pedir para o pessoal do louvor já subir aqui. E aqui está uma sacada que eu entendi, que na verdade assim, para mim é o que deixava as pessoas mais frustradas, quando a gente falava sobre chamado. Sabe o que eu entendi, gente? Quando a gente fala sobre chamado, a gente pensa sobre algo específico, a gente pensa que chamado é uma coisa só, mas o que eu entendi pensando em chamado é que na nossa vida nós temos vários chamados diferentes. Já parou para pensar sobre isso?
Eu lembro que eu fui chamado, eu senti que eu tinha um chamado para fazer música, para cantar, e aí eu rodei em vários lugares, me sacrifiquei, já dormi até em construção, gente, em reforma, para vocês terem ideia. A gente viajava aí, dormia onde tivesse, em escola pública, no chão, e aí eu sentia que esse era o chamado de Deus na minha vida. Eu falei, não, estou cumprindo o chamado de Deus. E aí de repente, então eu falei assim, o chamado de Deus na minha vida é cantar, é fazer música. Aí de repente, Deus coloca no meu coração um sonho, junto com outros amigos, junto com vocês que estão aqui, de construir uma família espiritual, sabe? Então, Deus me coloca um chamado em mim para pregar, Deus coloca um chamado em mim para cuidar de pessoas, para pastorear, para liderar, sabe? Então aí, eu tinha um chamado para cantar, agora eu tenho um chamado para pregar, agora eu tenho um chamado para cuidar de pessoas, eu tenho um chamado para construir uma família espiritual, e aí de repente eu conheço a Bianca, e aí eu sinto que Deus me chamou para ser um namorado também. E aí eu sinto que Deus também me chamou depois para ser um futuro pai, para ser um marido, sabe? E eu falo assim, qual que é o chamado de Deus na minha vida? Todos esses são chamados de Deus na minha vida. E todos eles existem técnicas diferentes, né? Imagina, por exemplo, eu estou aqui, hoje eu sei que Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para liderar, para construir essa família espiritual, e aí eu uso técnicas aqui, aí eu chego e vou usar essas mesmas técnicas no meu relacionamento, vou falar, eu e a Bianca estamos no meio de uma discussão, eu falo, dá um grito de júbilo aí então, vai, ou senão eu falo para ela assim, não, vira para o irmão que está do seu lado e fala, você está certo, né? Não, é isso aí, né, gente, eu aprendi isso desde cedo já, o mais fácil é a gente falar assim, você está certo, aí acaba a discussão. Mas, sabe, a gente tem diferentes chamados na nossa vida, e é isso que a gente precisa entender nessa manhã, sabe, Deus tem um chamado diferente para cada um de nós, e Deus tem diferentes chamados para você também. Pode ser que talvez você não está na estação que você gostaria, mas já que você não é mãe ainda, será que você pode servir, já que você sente que você tem um chamado para ser mãe, mas você não é mãe ainda, será que você pode servir nessa estação que você está vivendo hoje, e dar o seu melhor, falar, Senhor, eu estou disponível para fazer o meu melhor nesse momento da minha vida agora, eu aceito o chamado que o Senhor tem para mim nesse momento agora. Talvez você tenha um chamado para abrir seu próprio negócio, mas hoje você ainda trabalha como funcionário. Será que nesse momento você pode falar para Deus, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, eu, o vulnerável eu, o quebrado eu com aquilo que eu tenho de talento, seja pouco ou seja muito, eu estou aqui, eis-me aqui. Será que você pode falar isso para Deus nessa manhã? Será que nessa estação que você está vivendo hoje, porque senão a gente usa o chamado como uma muleta, para falar sobre coisas futuras que a gente quer viver, sendo que Deus tem um chamado para essa estação da sua vida agora, Deus tem um chamado para esse relacionamento que você está hoje, Deus tem um chamado para o trabalho que você está hoje, Deus tem um chamado para você dentro dessa igreja, e Deus tem um chamado para você, para essa cidade, Deus tem um chamado para você, para esse país, e o que você tem que fazer, não é correr atrás desse chamado, mas assim como Samuel, é estar disponível, e falar para Deus, eis-me aqui. Isaías falou para Deus, eis-me aqui. Samuel falou para Deus, eis-me aqui. Moisés falou para Deus, eis-me aqui. Jeremias falou para Deus, eis-me aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, será que você pode falar, Senhor, eis-me aqui nessa manhã, e entender que Deus tem um chamado para essa estação da sua vida? Deus tem chamado para você, Deus tem propósito para você, Ele derramou coisas dentro de você.